Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Norma Breda dos Santos, eu sou professora titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Eu vou fazer a moderação da palestra de hoje, que se intitula Diplomacia da Infraestrutura, que trata de Itaipu, do período 1960-1979. O apresentador é o Wilton, que é nosso pós-doutorando e que é também editor-assistente da Revista Brasileira de Política Internacional. Eu vou falar um pouquinho sobre o Centro de Estudos Globais, que é um laboratório da Universidade de Brasília, que empreende ações de pesquisa, extensão, formação, publicação e divulgação científica sobre governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global em parceria com centros especializados em relações internacionais no Brasil e no exterior, envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação. O curso de extensão, no qual o presente evento se insere, é uma oportunidade para refletir sobre o papel do Brasil no cenário ambiental internacional e os caminhos para consolidar sua posição como ator relevante no multilateralismo ambiental. Aliás, no multilateralismo. O curso é formado por palestras proferidas por autores e autoras de artigos publicados na Revista Brasileira de Política Internacional, que é certamente uma das, se não a mais importante, uma das duas mais importantes revistas da área de relações internacionais no Brasil e a mais antiga do Brasil. Então, nós vamos ter essa palestra hoje e eu passo, então, a palavra para o nosso palestrante e a palavra é para você, Wilton. Muito obrigado, professora Norma. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu estou do outro lado da mesa, tenho participado algumas vezes como mediador das palestras aqui também no curso. Participei no semestre passado e nesse semestre estarei novamente mediando algumas palestras. E hoje estou aqui para apresentar a minha pesquisa, então. Pedro, se você puder compartilhar, por gentileza, os slides. Muito obrigado. Bem, a minha pesquisa de hoje é intitulada, a minha apresentação, ela é derivada da minha pesquisa, da minha pesquisa de doutorado. Esse artigo é produto direto da minha tese de doutorado. Eu fiz uma pesquisa um pouco mais ampla no âmbito do doutorado, pesquisando sobre Itaipu, compreendendo o período desse artigo, mas também o período posterior, durante a renegociação do anexo C do tratado, que ocorreu entre os anos de 2008 e 2011. Mas nesse artigo específico, vamos focar nesse período de 1960 a 1979. Então, o título é Infraestrutura e Diplomacia, o papel de Itaipu no discurso e na prática da política externa brasileira, cobrindo o período de 1960 a 1979. Se você puder avançar, por favor, Pedro. Próximo. Obrigado. Aqui um resumo e um pouco do que será o roteiro da minha apresentação. Então, o artigo analisa a estratégia diplomática do Brasil na construção da usina hidrelétrica de Itaipu, enfatizando as tensões e os resultados políticos dos processos de negociação para a política externa brasileira. Especificamente, eu analiso no artigo 3 momentos históricos, que é o período que se inicia de 1960, mais ou menos vai até 66, e termina com a assinatura da Ata das Cataratas. Posteriormente, o período que cobre da assinatura da Ata das Cataratas até a assinatura do Tratado de Itaipu, que vai de 66 a 73, e, concomitante com isso, analiso as tensões e as questões políticas que houveram entre o Brasil e a Argentina, e também com o Paraguai, claro, diretamente envolvido,
No que tange o compartilhamento das águas do Rio Paraná, essas tensões, essas interações políticas culminaram com a assinatura do Acordo Tripartite Itaipu-Corpus em 1979. Então, o artigo faz a análise desses 3 períodos históricos, desses 3 momentos históricos, na verdade, específicos, né, cobrindo esse longo período. Durante a minha pesquisa, a análise, eu utilizei o Process Tracing como metodologia. Foi identificado 3 mecanismos causais que explicam os resultados de cada um desses momentos. E esses 3 mecanismos agiram em continuidade ao longo desse período de 1960 a 79. O primeiro mecanismo é o interesse nacional, o segundo, a necessidade de cooperar, e o terceiro, a pressão da opinião pública. E aqui, pressão da opinião pública, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional, mas especialmente no âmbito internacional, derivada das ações contra-hegemônicas que o Paraguai desencadeou, né, articulou naquele período, para forçar o Brasil a abrir espaço para que o Paraguai saísse também como uma parte vitoriosa interessada na construção da hidrelétrica de Itaipu. Então, os resultados, um dos resultados, e o principal resultado que a pesquisa encontra, é que essas manobras diplomáticas do Brasil, né, partindo desses mecanismos causais, resguardaram o interesse nacional e promoveram o discurso brasileiro em torno da integração regional, naquele momento histórico em que os processos de cooperação entre os países, especial aqui do Cone Sul, especificamente, ainda não tinham alcançado um grau de profundidade, de institucionalização, que posteriormente, claro, viemos a alcançar. Se você puder passar, por gentileza, Pedro, próximo. Ok. Aqui, infraestrutura como ferramenta diplomática, no artigo, né, eu faço uma discussão, por que, né, infraestrutura como ferramenta diplomática? Faço uma discussão teórico-conceitual acerca da literatura que trata de infraestrutura no âmbito da política externa, para entender como esses artefatos interagem com a política externa e influenciam os resultados das ações e das formulações em torno da política externa. Então, a infraestrutura, nesse sentido, ela desempenha um papel crucial nos processos diplomáticos a nível regional, a facilitar o comércio, melhorar a conectividade, promover a cooperação tanto econômica quanto política. Projetos de grande escala, como Itaipu, não somente oferecem benefícios materiais, eles também servem como ferramentas para os estados afirmarem influência e legitimarem a sua presença regional. E é justamente nesse sentido que o Brasil utilizou a construção de Itaipu, né, para legitimar a sua presença regional, para construir um discurso em torno da cooperação. Veremos que esse não foi uma estratégia pensada de forma antecipada, né? O Brasil foi se adaptando na medida que os contextos, né, as questões de conjuntura, de momento, foram exigindo a adaptação do discurso brasileiro sobre política externa e sobre a construção de Itaipu. Nesse sentido, eu já faço uma pontuação aqui, que esse mecanismo que eu identifico como interesse nacional, ele é um interesse nacional que vai mudando e vai se adaptando conforme as adversidades que vão aparecendo ao longo do processo de negociação, que estamos analisando aqui. Pedro, próximo, por favor. Então, a infraestrutura como ferramenta diplomática, as infraestruturas, então, tem pelo menos 2 dimensões que eu exploro no artigo, que é a dimensão política. Então, as infraestruturas, elas são tanto constitutivas quanto
constituídas pela política. Nesse sentido, a construção de infraestruturas, né, o fornecimento de infraestrutura, é capaz de moldar as condições, as possibilidades e os resultados da política externa. Atualmente, há um grande debate relacionado, o principal debate relacionado com o fornecimento de infraestrutura agora diz respeito ao papel da China como grande ator que entrega, né, e fomenta o desenvolvimento de infraestrutura na América Latina. Talvez a China é hoje a maior financiadora de infraestruturas na América Latina e também na África. Então, há um grande debate sobre como a construção de infraestrutura é também um cálculo dentro da política externa chinesa. Mas, por outro lado, né, existe uma carência de pesquisas relacionadas com as potências médias que são capazes, que possuem as capacidades materiais para oferecer esses artefatos, essas grandes obras de infraestruturas capazes de influenciar os contextos regionais. E o Brasil, historicamente, pelo menos até a primeira metade do século XXI e a partir da década de 1970, mais ou menos, tem sido, né, foi um fornecedor de grandes projetos de infraestrutura, de grandes infraestruturas aqui no nosso contexto, no contexto regional, e também até fora do nosso continente, como na África. Então, é por isso interessante a gente analisar, né, e dar atenção também para o papel das infraestruturas dentro das estratégias de política externa de potências médias, potências emergentes, como é o caso brasileiro. Próximo, por favor, Pedro. Então, a metodologia que eu utilizo, como eu comentei, é o Process Tracing. Esses são os mecanismos causais identificados ao longo da análise, interesse nacional, necessidade de cooperar e pressão da opinião pública. Então, a pesquisa empregou o Process Tracing em uma adaptação para estudo da análise de política externa, para entender essas mudanças contextuais no discurso de formulação da política externa ao longo do período analisado. Então, o Process Tracing permitiu a identificação de relações causais entre os processos discursivos e decisórios do Brasil em relação à construção da hidrelétrica de Itaipu e os resultados políticos dessas ações também. Então, nesse sentido, o modelo de Process Tracing utilizado adota uma abordagem analítico-interpretativa, né, onde a análise histórica é conduzida para extrair insights relevantes para o presente também, ou seja, a pesquisa ela utiliza o caso de Itaipu, mas não somente para analisar aquele caso, mas para a gente entender como a construção de Itaipu influenciou aquele determinado momento histórico, aquele momento político, histórico-político, e pode nos ajudar a entender como a construção de novas infraestruturas na contemporaneidade pode ajudar o Brasil e os países regionais a aprofundarem os seus processos de cooperação e de integração regional, isso especialmente olhando para os países amazônicos, por exemplo, que é uma região onde ainda muito carente de infraestrutura de um modo geral. O próximo, por favor, Pedro. Então, partindo para a análise, o primeiro momento a assinatura da Ata das Cataratas. Então, começa mais ou menos em 1960, 61. Começa em 1960, no Jânio Quadros, né, ele pensa em fazer uma grande obra de infraestrutura que poderia marcar o seu governo, que poderia ser, vamos dizer que, emblemática a sua passagem na presidência da República. Claro, ele não fica muito tempo, mas esse projeto é herdado pelo João Goulart, que governou entre 1961 e 64, que decide, então o Goulart decide fazer da construção de uma grande hidrelétrica na região de Sete Quedas, do Rio Paraná, o seu principal projeto de governo. Então, nesse momento, Itaipu não nasceu com o nome de Itaipu, né? Os primeiros projetos que foram elaborados, as primeiras discussões que houveram,
tratavam da construção de uma grande hidrelétrica na região que era chamada Sete Quedas, porque ela foi submergida pela a construção da barragem. Então, o projeto era denominado Sete Quedas. Então, lá na administração do João Goulart, essa decisão de construir uma hidrelétrica no Rio Paraná foi tomada sem considerar a propriedade compartilhada do rio com o Paraguai, ou seja, o Rio Paraná faz ali a divisa, né, do Brasil com o Paraguai, uma parte da divisa do Brasil com o Paraguai, depois corre para a Argentina, e naquele momento o Brasil tomou a decisão sem considerar esse caráter compartilhado. Havia um entendimento de que, por parte dos paraguaios, de que a região de Sete Quedas estava no território paraguaio. Essa divergência era derivada de interpretações conflitantes do Tratado de Limites, assinado em 1872. Nesse sentido, o Paraguai articulou um discurso de que para o Brasil construir uma hidrelétrica no Rio Paraná, ele teria que considerar ou a propriedade compartilhada, né, daquela região do rio, ou considerar que, na interpretação dos paraguaios, que o Brasil não poderia, porque a região, ou o Salto das Sete Quedas, estaria dentro do território paraguaio. O próximo, por favor, Pedro. Então, nesse sentido, a diplomacia brasileira, essa interpretação que o Paraguai dava de que Sete Quedas estaria dentro de território paraguaio não era, evidentemente, aceita pela diplomacia brasileira, né? Havia documentos que provavam que, de fato, as Sete Quedas pertenciam ao Brasil. Esse é um entendimento que nunca foi resolvido, na verdade, como a gente vai ver posteriormente. Mas para o Brasil não havia dúvidas de que Sete Quedas era território brasileiro. Sendo o Paraguai, objetivamente, um país com menor capacidade de ação, né, frente ao Brasil, a estratégia do Paraguai foi de buscar multilateralizar o debate sobre Sete Quedas, acionando países da comunidade internacional e países do contexto regional, dizendo, olha, o Brasil está tentando tomar o nosso território, né? Isso para falar de uma forma simplória. Então, isso acabou desencadeando uma tensão militar. O Brasil mandou forças militares para a área de disputa. É importante ver aqui, fazer um ressalto sobre uma questão, que durante o governo do João Goulart, havia um entendimento de que, depois da contestação do Paraguai, obviamente, houve um entendimento entre o Goulart e o Stroessner de que a construção da usina de uma hidrelétrica naquela região poderia vir a ser compartilhada. Então, Stroessner e o Goulart chegaram a fazer encontros diplomáticos entre os dois, né, em território brasileiro, para tratar da construção da usina, não obstante o fato do Stroessner ser um ditador militar e o Goulart ser um presidente que havia sido eleito democraticamente no Brasil. Após o golpe de 64, há esse endurecimento que eu comentei com vocês, de que o Brasil adota uma postura um pouco mais resistente em relação ao compartilhamento da usina. Não obstante o fato de que, naquele momento, né, a partir do golpe de 64 no Brasil, tanto o Paraguai quanto o Brasil serem governados por regimes militares, ou por ditaduras militares. Então, há essa mudança, né, e essa dificuldade de avançar na agenda de negociação, ela persiste, pelo menos até a entrada de Juracy Magalhães no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é quando há uma retomada, há um tom mais conciliatório sobre a possibilidade do Brasil abrir espaço para que o Paraguai participe da construção do projeto que estava sendo pensado em Sete Quedas. Então, nesse sentido,
a estratégia do Paraguai de chamar a atenção da comunidade internacional também, acionar os Estados Unidos e acionar outros corpos diplomáticos para tentar pressionar o Brasil, funcionou, né? Foi efetiva, e o Brasil acabou abrindo esse espaço e assinando a Ata das Cataratas em 1966, que previa que qualquer projeto que fosse construído ao longo da área fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai, no Rio Paraná, seria construída em um consórcio dividido em 50% e 50% para cada um dos dois países. Então, nesse sentido, a Ata das Cataratas pacificou a questão da divisão, né, reconheceu que o Paraguai teria direito sobre metade dos recursos das águas do Rio Paraná, mas não reconheceu a propriedade a propriedade das Sete Quedas aos paraguaios. Então, o Brasil continuou a entender que as Sete Quedas eram brasileiras e os paraguaios continuaram a entender que as Sete Quedas eram paraguaias. Isso só foi resolvido posteriormente, conforme veremos agora. Por favor, Pedro, o próximo. Obrigado. A assinatura da Ata das Cataratas, então, deixou a questão da propriedade de Sete Quedas não resolvida, persistindo como desafio para a diplomacia brasileira. Em fevereiro de 67, o Brasil e Paraguai estabeleceram a Comissão Técnica Mista para realizar estudos de viabilidade do local proposto para a usina hidrelétrica binacional, que seria já binacional, né, partindo do princípio de que a Ata das Cataratas reconhecia 50% da propriedade do Paraguai. Então, esse momento foi decisivo na desescalada da disputa fronteiriça e veio posteriormente, né, a ser pacificado com o início dos estudos técnicos para a hidrelétrica, ainda chamada de Sete Quedas naquele momento. Então, vejam que há essa questão que fica pendente, né, a questão da propriedade. Você passa, por favor, ao próximo, Pedro? Obrigado. Então, quando se decide pela construção da usina hidrelétrica, né, e ela é denominada Itaipu, naquele momento era o embaixador Mário Gibson Barbosa, que estava no comando do MRE, ele propõe que a construção da usina, o local de construção da usina, cobriria toda a área que estava em disputa, né? Então, virtualmente, a questão ficaria resolvida, a questão da fronteira, a questão da propriedade. Ao se construir a barragem, a água cobriria toda a região, não haveria mais essa questão política acerca da propriedade. Então, a construção da barragem nesse sentido teve essa implicação geopolítica, né, resolveu a questão territorial, mas para os paraguaios ela continua não resolvida ainda hoje, né? Se você perguntar para um paraguaio médio, eles vão falar que a Sete Quedas é paraguaia e o Brasil não considerou isso quando assinaram o Tratado de Itaipu. Então, o Tratado de Itaipu, no período, né, eu falo isso no artigo, no período houve muita contestação do Paraguai em relação ao Brasil. Os paraguaios chegaram a pichar a embaixada brasileira em Assunção. Lendo os documentos, tem uns fatos muito curiosos, assim, que a comunicação diplomática relatava, por exemplo, os estudantes de medicina do Paraguai, certa vez, pensaram em pegar um cadáver do Instituto de Medicina, da Escola de Medicina, tacar fogo nele, na frente da Embaixada Brasileira, e dizer que era um ato de revolta de um paraguaio, né, porque o Brasil estaria roubando e ocupando o território paraguaio. Então, havia esse tipo de tensão política derivada do povo paraguaio, que entendia que o Brasil agia de forma intransigente, solapando a soberania paraguaia na propriedade das águas do Rio Paraná e de Sete Quedas especificamente.
Então, a assinatura do Tratado de Itaipu foi importante, porque dentro da estratégia brasileira, ela consolidou a ação do Brasil de apaziguar a insatisfação paraguaia e também conseguir o seu principal objetivo, né, que era construir a hidrelétrica em um momento que o Brasil precisava de muita energia elétrica, principalmente na região centro-sul, que era, e ainda continua a ser, a região mais desenvolvida industrialmente, né? Então, naquele contexto da década de 1970, o Brasil estava em um processo de industrialização avançado, levado adiante pelos governos da ditadura militar, e Itaipu era essencial nesse sentido. Itaipu continua a ser essencial para o Brasil no momento atual, né? É a usina que não é a maior usina do mundo em termos de barragem, mas tem sido, historicamente, a usina que mais produz energia elétrica em montantes acumulados no mundo, por causa da região, do local estratégico, da usina, uma queda muito grande, então ela tem uma capacidade de geração muito grande. Então, o Tratado de Itaipu, ele introduziu um modelo de governança inovador para a gestão de recursos transfronteiriços, com a criação de uma empresa binacional, a Itaipu Binacional, que ficou responsável por supervisionar tanto a construção quanto as operações de Itaipu, que continua na ativa, né, e a Binacional continua a ser a empresa responsável. Então, aqui a gente tem um mapa do tempo desse período que vai entre 1966 e a assinatura do Tratado de Itaipu em 1973. Então, em 67, a gente tem a criação da Comissão Técnica Mista. Em 69, há algumas questões ainda remanescentes sobre a disputa da área de Sete Quedas. A diplomacia brasileira relata em diversas correspondências que o marco astronômico da região era constantemente derrubado, a diplomacia falava, era acionada, né? O Exército notificava a diplomacia brasileira acionava os paraguaios, eles não tomavam providência, o Brasil tinha que ir lá recolocar os marcos, e em 1973, nesse sentido, então, finalmente é assinado o acordo, o Tratado de Itaipu, e a questão fica resolvida, pacificada, a questão da propriedade, devido ao fato de que a barragem cobriria toda a região. O próximo, por favor, Pedro. Então, aqui a gente parte para o terceiro momento histórico que eu analiso no artigo, que é a assinatura do Acordo Tripartite Itaipu-Corpus, que só vai acontecer em 1979. Porém, a Argentina agiu como ator interessado, como um terceiro ator interessado na propriedade das águas do Rio Paraná, desde os momentos que o Brasil decidiu, né, construir uma hidrelétrica em Sete Quedas. Formalmente, a Argentina só apresentou um questionamento ao Brasil em 1967. Naquele contexto, a Argentina levantou a tese da consulta prévia, né, que dizia que países a montante, ou seja, países que estão na região acima da região de fronteira, deveriam fazer consultas, né, consultas prévias aos países ajusantes, abaixo, sobre a possibilidade da construção de qualquer tipo de projeto, né? E o Brasil entendia que não. Assim, para o Brasil, claro, a ação da Argentina nesse sentido era, de fato, bloquear que o Brasil conseguisse construir a hidrelétrica que estava sendo planejada. Havia ainda naquele contexto uma grande disputa entre o Brasil e a Argentina, né? Uma disputa geopolítica, ambos querendo ser o país mais relevante da região. Então, era de interesse da Argentina que o Brasil não construísse a hidrelétrica planejada. Em contraponto à tese da consulta prévia, o Brasil formulou a tese do dano sensível,
que argumentava que os países a montante deveriam apresentar estudos técnicos demonstrando a viabilidade do projeto sem causar danos significativos, né, ou danos sensíveis às comunidades adjacentes ou abaixo do rio. Então, nesse sentido, o Brasil, naquele momento, já tinha capacidade técnica de elaborar estudos, né, os estudos já estavam sendo desenvolvidos e já havia o entendimento de que a construção não causaria grandes impactos para os argentinos abaixo. O grande momento de discussão sobre a tese da consulta prévia e do dano sensível aconteceu na Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência organizada pelas Nações Unidas para discutir as questões relacionadas com o meio ambiente. Naquele contexto, né, especialmente questões relacionadas com a poluição. A questão do desenvolvimento sustentável ainda não era uma grande questão, ela só vai aparecer em 1992, aqui na Conferência do Rio, em função da articulação diplomática do Brasil. Naquele contexto, a principal preocupação era a poluição, mas a questão das águas transfronteiriças já aparece lá na Conferência de Estocolmo. Então, há um grande embate entre o Brasil e a Argentina sobre o texto final que seria produzido, né, derivado da conferência. Os argentinos queriam que a tese da consulta prévia fosse adotada como um conceito paradigmático para as relações que envolvia o compartilhamento de rios transfronteiriços. O Brasil não concordava, obviamente, havia outros países que não concordavam também. A Índia, por exemplo, que tinha uma questão com o Bangladesh também, entendia que a ideia do dano sensível era mais pertinente, né, para eles também, nesse sentido. Mas, claro, para a maioria, a tese da consulta prévia parecia mais razoável. No entanto, o Brasil não aceita a tese e as questões só entrariam no texto, né, final a partir de consenso. Então, não há consenso. Nesse sentido, a questão fica para ser debatida entre o Brasil e a Argentina posteriormente em um encontro que aconteceria em setembro de 72 na Assembleia das Nações Unidas em Nova York. Durante a Assembleia, o Gibson Barbosa procura o chanceler argentino, né, para tentar, já, nos momentos anteriores à conferência, procura a diplomacia brasileira procura a diplomacia argentina para tentar antecipar um resultado. Não há um entendimento muito claro, né? Nesse contexto que a diplomacia brasileira chega a dizer que a única forma de parar a construção de Itaipu seria através da guerra, né? E na Argentina circulava, como eu comentei, né, havia uma disputa geopolítica muito grande entre Brasil e Argentina. Os argentinos chegavam, havia uma tese, né, que o Itamaraty denominava de teses catastróficas, né, de que o Brasil estaria construindo uma grande barragem no Rio Paraná para eventualmente inundar Buenos Aires abaixo, né, se eles explodissem a barragem. E parece uma coisa absurda, mas naquele momento, de fato, era algo que era ventilado e era discutido. E a população argentina ouvia essas teses, né, e acreditava que era uma possibilidade. Conversando uma vez com o Andrés Malamud, ele me falou, olha, eu estava no ensino médio nessa época, e eu estava na escola nessa época, no ensino fundamental, e eu ouvia essas histórias na escola, então eram verídicas, né? De fato, havia esse tipo de debate entre a comunidade, a sociedade argentina. Bem, o Brasil consegue conduzir as negociações, porque, então, em Nova York, posteriormente, após essa conversa entre a diplomacia brasileira e a diplomacia argentina, eles aceitam a posição brasileira sobre a tese do dano sensível. Ele é formulado nesse sentido uma resolução. Claro, a gente sabe que as resoluções da ONU elas não são impositivas. Posteriormente, a Argentina acaba denunciando e é assinado o Acordo de Nova York, né?
que essa resolução entre o Brasil e a Argentina é chamada de Acordo de Nova York. A Argentina, posteriormente, denuncia esse acordo e entra com a tese de que eles iriam construir a usina de Corpus, no Rio Paraná, na região ajusante de Itaipu. E, nesse sentido, o Brasil teria que diminuir a altura da barragem de Itaipu para que eles pudessem construir Corpus abaixo, e essa acaba sendo, né, a partir de 1972, a estratégia argentina para tentar atrapalhar, né, de remir o Brasil de construir a hidrelétrica, que naquele momento, sim, já se chamava Itaipu. Chamada Itaipu por causa... Itaipu é do Tupi-Guarani, né? Se chama a pedra que canta, e quem deu o nome foi os paraguaios, que, não sei se todos sabem, mas no Paraguai a grande maioria da população ainda fala o Tupi-Guarani também como segunda língua, né, nos dias atuais. Então é uma língua ainda muito forte entre a sociedade paraguaia. O Brasil articula essa negociação com os paraguaios, com os paraguaios e com os argentinos. Com os paraguaios nem tanto, porque o Brasil, a estratégia do Brasil durante todo o período, né, foi de negociar bilateralmente. Então o Brasil negociava com o Paraguai e negociava com a Argentina. Nunca houve, de fato, a intenção da diplomacia brasileira de envolver os três países no processo de negociação. Somente no momento da assinatura do acordo tripartite que, de fato, os três países participam, né? Mas durante todo o processo de negociação, o Brasil negociou bilateralmente com o Paraguai e com a Argentina. Então, a estratégia brasileira muda, né, nesse sentido, muda no sentido de tentar buscar construir um discurso que abarcasse não só o Paraguai, mas abarcasse também a Argentina dentro do processo de construção de Itaipu. Sobre isso eu vou falar no próximo slide. Então, finalmente, né, nós temos a assinatura do Acordo Tripartite Itaipu-Corpus em 1979 e a questão sobre o compartilhamento das águas do Rio Paraná entre Brasil, Paraguai e Argentina, ou Argentina, Brasil e Paraguai, fica resolvida. O próximo, por favor, Pedro. Então, aqui no artigo, né, eu apresento essas figuras que mostram como uma forma de visualizar o que foi o processo, como os mecanismos causais identificados dentro desses três momentos históricos, né, agiram no processo de negociação. Então, a gente tem como gatilho a decisão brasileira, na assinatura da Ata das Cataratas, a gente tem como gatilho a decisão brasileira de construir a hidrelétrica em 7 quedas, e como resultado a assinatura da Ata das Cataratas, né? E como mecanismo guiando todo esse processo, o interesse nacional brasileiro, a necessidade de cooperar, que surge como um outro mecanismo, né, ao longo do processo. Desculpa, minha garganta ficou seca. Só um minuto. Tá, então a gente tem mecanismo interesse nacional, mecanismo 2, necessidade de cooperar, que surge a partir da contestação do Paraguai sobre a propriedade de 7 quedas e a propriedade das águas do Rio Paraná com o Brasil, a copropriedade, né? E a pressão da opinião pública que o Paraguai usa para fazer com que o Brasil abrisse espaço para a negociação diplomática entre os dois países. O próximo, por favor, Pedro. Então, em 1973, a gente tem os mesmos mecanismos em ação, né? O interesse nacional brasileiro, a necessidade de cooperar e a pressão da opinião pública, fazendo com que o Brasil assinasse um acordo que, de fato, reconhecesse o Paraguai como proprietário
das águas do Rio Paraná e da região de Sete Quedas também, né, e garantindo ao Paraguai a participação em 50% do empreendimento que seria construído. O próximo, por favor, Pedro. O acordo tripartite Itaipu-Corpus, a gente tem como mecanismos causais o interesse nacional, a necessidade do Brasil de cooperar com os argentinos também, e a pressão da opinião pública aparecendo mais ao final. Por quê? Porque ao final, né, ali já entre 1978 e 79, a opinião pública, tanto na Argentina quanto no Brasil, começa a dizer, olha, é preciso chegar a um entendimento, né? Não dá para continuar essa questão suspensa, a Argentina tentando atrapalhar o Brasil construir a hidrelétrica e o Brasil não abrindo espaço para algum tipo de acordo com os argentinos. É claro que, a partir da assinatura de Itaipu em 1973, o Brasil já começa a construir a usina, né? Começa a construir a barragem, então a usina seria construída de qualquer forma. Então, o que o Brasil faz é tentar acomodar os interesses dos argentinos dentro da estratégia de política externa brasileira também, que ao longo desse período, conforme a gente vai ver mais adiante, vai mudando, com a ideia de transformar um projeto que inicialmente era um projeto de interesse nacional brasileiro para a obtenção de energia em um projeto que fosse voltado e que conseguisse abarcar dentro da estratégia de política externa, o discurso da cooperação e da integração regional também. Então, é nesse sentido que eu comentei com vocês lá no início, que o interesse nacional brasileiro vai mudando, vai se adaptando aos contextos, né? Então, inicialmente, o interesse era obter energia. Posteriormente, passa de obter energia, mas de utilizar também esse projeto de uma forma mais ampla, buscando uma harmonização com os argentinos naquele contexto de disputa geopolítica. Próximo, por favor, Pedro. Então, analisando esses 3 períodos, né, e como eles significaram, ajudaram o Brasil a construir significado para a sua política externa, eu divido cada um e nomeio cada um da seguinte forma, né? O período das cataratas eu chamo de equalização de interesse, que serviu como um instrumento político pelo qual o Brasil reconheceu formalmente o Paraguai como coproprietário das águas do Rio Paraná. Ação concreta, que foi a assinatura do Tratado de Itaipu, que é onde o Brasil, de fato, né, coloca no papel e reconhece o Paraguai como proprietário, tanto de metade das águas do Rio Paraná, quanto do projeto que seria construído, e o que eu chamo de harmonização estratégica, que durante a assinatura do acordo tripartite Itaipu-Corpus, que foi justamente buscar essa harmonização com os argentinos dentro desse novo discurso que o Brasil construiu sobre a necessidade de cooperação e integração regional entre os países do Cone Sul. O próximo, por favor, Pedro. Então, partindo já para o final, já estou chegando no limite aqui dos 40 minutos, e como conclusão, nós podemos ter as principais conclusões são, né, a construção de Itaipu marcou um ponto de virada na política externa brasileira, ilustrando a interseção entre infraestrutura e diplomacia na formação das relações regionais. Os impactos de Itaipu estenderam-se além das relações bilaterais, estabelecendo precedentes importantes para a construção de confiança mútua em áreas sensíveis, como cooperação nuclear entre o Brasil e a Argentina, e moldando processos de integração regional que posteriormente frutificaram na criação do Mercosul. Então, o próximo, por favor, Pedro. Se a gente pode falar, né, em um legado de Itaipu, um legado histórico de Itaipu, de que a construção da hidrelétrica simbolizou o compromisso do Brasil com a construção de uma identidade regional baseada na cooperação
e na interdependência entre os estados, entre o Brasil e seus vizinhos, e também serviu como modelo, né, um exemplo paradigmático de como grandes projetos de infraestrutura podem moldar a política externa, atuando como catalisadores para a cooperação regional. No discurso, né, e por fim eu trago aqui essa frase, né, que o Saraiva Guerreiro falou durante a cerimônia de assinatura do Tratado do Acordo Tripartite de Itaipu Corpus, né, de que o Brasil vê o seu êxito, o êxito dos vizinhos como seu próprio êxito, né? Então, para a gente ter a ideia de como o Brasil conseguiu utilizar Itaipu, esse grande projeto de infraestrutura, para abarcar um discurso de integração regional e para, de certa forma, mudar e tornar um contexto geopolítico de disputa em um novo momento, né? Um novo momento político que surge efetivamente a partir dessa harmonização de interesses em torno das águas do Rio Paraná. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. Espero que vocês, quem ainda não leu o artigo, tenha a oportunidade de ler, e fico aberto agora para questões, perguntas que eventualmente a plateia, a audiência tenha. Muito obrigado. Muito obrigada, Wilton. Eu gostaria de apenas fazer antes de passar as perguntas, me corrigir, porque eu não disse o seu nome por completo na minha apresentação, porque a gente se conhece, é o Wilton Dias, né? E também não disse o título completo do artigo, que é Infraestrutura como Instrumento de Diplomacia, o papel de Itaipu no discurso e prática da política externa brasileira de 60 a 79. A sua apresentação foi excelente, o seu artigo também extremamente interessante, e eu acho que, então, é um artigo que a gente pode dizer que tem um conteúdo histórico forte, né? Estou tratando enfim, de um problema e da sua resolução, enfim, nesse período, né, de quase 20 anos, né? E, enfim, ele mostra como é importante trabalhar em períodos mais ou menos próximos, cronologicamente, porque, nesse caso, por exemplo, a gente vê como ilumina uma questão que ainda é muito relevante e muito atual, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. E mais uma informação ainda sobre o Wilton, que agora estou vendo aqui. Eu falei que ele é pós-doutorando no Instituto de Relações Internacionais da UNB e editor assistente da RBPI. Eu acho que não tem problema repetir, né? Então, a gente chegou à sessão de perguntas. Então, o que a gente recebeu? A gente recebeu várias perguntas aqui do público. Eu não consegui alinhá-las assim, por ordem cronológica, alguma coisa assim, então a gente vai para frente, vai para trás, enfim, vai ficar mais ou menos isso. Então, a primeira pergunta é o seguinte: como a cláusula que obrigava a exclusividade de venda de energia do Paraguai ao Brasil, uma questão ainda viva hoje, afetou a visão dos outros países da América Latina sobre o Brasil e se isso teve repercussões em futuros contratos, né? E como, então, essa questão repercutiu hoje ainda. Perfeito. Obrigado pela pergunta, professora. Bem, a cláusula, né, do anexo C, de que todo o excedente que o Paraguai, derivado da metade do Paraguai, deveria ser vendido para o Brasil,
Na verdade, não houve grandes questionamentos sobre isso. A princípio, né, não houve, assim, na imprensa internacional isso não repercutiu, porque o Brasil arcou com toda a construção da usina de Itaipu. Então, vejam que isso foi em 1973, né, de 73, a primeira turbina da usina começa a funcionar no início da década de 80, e naquele momento a construção de Itaipu custou, né, estima-se 14 bilhões de dólares. Então tenham ideia de que era um montante muito grande de dinheiro. E o Paraguai, naquele momento, arcou com mais 100 milhões de dólares. Então, a inserção da cláusula, claro, foi uma estratégia diplomática do Brasil, porque, e nesse sentido, tanto uma forma do Brasil receber de volta, né, o investimento que havia sido feito, quanto continuar a ter acesso à energia que seria produzida em Itaipu. Porque o Brasil poderia ter, se o Brasil deixasse aberto, o Paraguai teria a possibilidade de vender para outros países. Teoricamente teria, né? Porque o Paraguai até hoje não tem capacidade de fazer isso, porque não tem infraestrutura para escoar a energia que é produzida em Itaipu para outros países. Mas o Brasil inseriu a cláusula justamente por isso, né? Para garantir que receberia de volta o investimento feito na hidrelétrica e teria acesso à energia que o Paraguai, de fato, não iria utilizar ao grande montante do excedente que o Paraguai, de fato, não iria utilizar. Isso foi expirado, né, em 2023, a cláusula expirou em 2023, o Paraguai já pagou a parte, a metade dele, né, já devolveu a sua dívida com o Brasil, já resolveu essa questão. Temos agora um pré-acordo que foi assinado, que estabelece um novo processo um novo montante, né? Ou seja, não tem mais dívida, né? Mas temos um pré-acordo entre o Brasil e o Paraguai nesse momento, que vai ser possivelmente ratificado no próximo ano, que prevê a relação, né, uma nova cláusula para a relação nos próximos 50 anos. O que está em debate agora é o preço da energia, né? Porque em 2008 houve uma renegociação entre o presidente Lugo, naquele momento, e o presidente Lula aqui no Brasil. E o Brasil se comprometeu, naquele contexto, a pagar mais pelo excedente paraguaio. E agora o que o Brasil quer é diminuir o preço. Naquele contexto, se não me engano, ficou acertado que o Brasil pagaria 16 dólares por quilowatt-hora, e agora o Brasil quer pagar algo em torno de 10. Então, esse é o grande debate que existe entre Brasil e Paraguai nesse contexto de renegociação. Mas, então, respondendo objetivamente à pergunta, não houve grande repercussão em relação à cláusula da exclusividade, porque considerava-se, né, e eu pessoalmente considero que era justa, porque o Brasil precisava receber de volta o dinheiro, né, que havia sido investido. Mas, porém, entretanto, se você perguntar para um paraguaio, ele vai dizer que a cláusula era totalmente injusta, porque o Paraguai, na interpretação dos paraguaios, é o dono da sua metade de energia, né? Aproveitar esse restinho seu último comentário. Você está falando de percepção, não é? Da opinião pública, mas é uma percepção também da elite, com uma certa, porque a gente tem vários setores, enfim. É uma percepção da elite governamental, ou assim, você acha que tem peso, ou é a opinião pública? É uma percepção na elite acadêmica, na elite política da centro-esquerda, é uma percepção de que é uma percepção verdadeira, essa, sabe? Na academia existem vários trabalhos que tratam dessa questão de Itaipu e tratam dela como uma questão de relação desigual entre o Brasil e o Paraguai. No contexto de renegociação, que aconteceu em 2008, né, a eleição do Lugo, naquele momento, se deu em função
do discurso que ele articulou de que forçaria o Brasil a renegociar o anexo C do Tratado de Itaipu. Então, a eleição dele foi objetivamente alcançada através desse discurso, né, o discurso da soberania energética, de que o Paraguai deveria buscar a sua soberania energética em Itaipu. Porque, olha, o Paraguai não tem petróleo, né? Então, eles dizem que o petróleo deles é Itaipu. Então, essa é a grande discussão, né? Itaipu, para a gente, é só mais é uma usina hidrelétrica importante, mas não tem a mesma dimensão política, social, que ela tem dentro do Paraguai, que é um país pequeno, e Itaipu é responsável por uma parcela significativa de receitas no PIB paraguaio. Então, é uma questão bastante política ainda, e que reverbera muito ainda no debate político paraguaio, Itaipu. E ainda nesse sentido, tem sentido pensar no governo de direita Paraguai, né, Paraguai agora, numa eventual influência, eu já li isso no jornal, do governo Trump, e uma mudança importante, digamos assim, no posicionamento paraguaio. Você acha que isso enfim, são elucubrações exageradas ou tem algum sentido? Acho que tem sentidos, mas tem seus limites. Veja, a grande questão sobre a energia, o debate que tem na energia, sobre a energia de Itaipu agora, no Paraguai, é como dar fim, né? Agora que o Paraguai não tem mais obrigatoriedade de vender para o Brasil, porque essa cláusula expirou em 2013, né? 2023, desculpa. O Paraguai tem um dilema: o que fazer com a energia, com o excedente de energia deles, que ainda deve continuar por alguns anos, né? Porque durante todos esses anos, desde a assinatura do tratado em 1973, o Paraguai nunca conseguiu construir meios, né, materiais para consumir a sua parte da energia. Ele continuou a vender o excedente para o Brasil. Então, não houve a construção de indústrias, não houve a construção de redes de escoamento para que eles pudessem, eventualmente, nesse momento agora, vender para outros países, nada disso. Então, nesse momento, a grande proposta que tem para o consumo de energia no Paraguai é a construção de data centers, a construção de fazendas de mineração de Bitcoin. Inclusive, eu apresentei um artigo recentemente na Universidade de Clark, falando justamente sobre como a mineração de Bitcoin é colocada como alternativa para o consumo do excedente da energia paraguaia. Então, recentemente teve o Marco Rubio, né, lá dos Estados Unidos, comentou, né, se os americanos fossem espertos, eles colocariam data centers no Paraguai, porque eles têm muita energia, né? A coisa não é bem assim. Então, se você pega esse debate, inclusive, é bastante interessante no Paraguai, porque a população, de um modo geral, tem uma percepção muito negativa das fazendas de mineração de Bitcoin, por exemplo, porque eles consomem muita energia. E como a infraestrutura paraguaia não é muito boa, eles começaram a construir essas fazendas de uma forma um pouco desordenada, muitas fazendas ilegais, né, dentro do Paraguai, e elas acabaram causando transtorno para a população, interrupção no fornecimento de energia e tudo isso. Então, tem também o fato de que esse tipo de indústria de uso intensivo de energia, mas com pouca geração de benefício social, não é interessante para o Paraguai construir um projeto de uso do seu excedente de energia, né, ou da energia que é produzida em Itaipu. Então, é um debate que acontece nesse momento no Paraguai também. Então, assim, há uma parcela da população, a grande parcela da população, na verdade, a percepção é de que essas indústrias, né, essas novas formas de uso de energia não seriam interessantes. O que seria interessante
que seria interessante era, de fato, construir um parque industrial, que empregasse as pessoas e que desse um uso mais sustentável, né, em termos sociais, para a energia que é produzida. Muito obrigada. Então, Itaipu, mais uma pergunta, é frequentemente citada como exemplo, como ferramenta de diplomacia, né? Integração. Considerando as experiências posteriores, seria possível afirmar que o Brasil perdeu a capacidade de utilizar a infraestrutura como mecanismo de fortalecimento regional? E, nesse momento, eu diria que sim, né? Porque a gente não tem a mesma capacidade material que tínhamos há algumas, pelo menos 2 décadas atrás, né? Desde a Operação Lava Jato, as empresas brasileiras de fornecimento desses grandes projetos de infraestrutura praticamente desapareceram, né? Os grandes investimentos que acontecem agora no Brasil são, na maioria, chineses. Então, há essa nova realidade, esse novo contexto, claro que pode ser mudado, né? Não que isso seja o nosso destino, a nossa sina daqui adiante. Mas é interessante a pergunta, porque, veja, eu estou desenvolvendo uma pesquisa agora no pós-doutorado. A minha pesquisa no pós-doutorado trata de infraestrutura também, né? E vai ser publicado um artigo agora, nos próximos dias, na revista Conjuntura Austral, que eu faço justamente uma comparação entre os recursos compartilhados, né, recursos naturais compartilhados, eu olhando para as águas fronteiriças na Bacia do Prata e na Bacia Amazônica, e olhando os projetos de infraestrutura e nas 2 regiões também, né? Como essas 2 questões, águas fronteiriças e projetos de infraestruturas, contribuíram para o processo de integração na Bacia do Prata, e como mesmo não aconteceu na Bacia Amazônica. Então, e na Bacia Amazônica, os primeiros tratados de cooperação nessas 2 questões na Bacia do Prata começaram em 1967, mais ou menos, e o Tratado de Cooperação Amazônica foi assinado em 1978, né? Então, é muito tempo e não aconteceu nada nesse sentido derivado do Tratado de Cooperação Amazônica. E ele já previa cooperação nesse sentido também, né? Principalmente após a transformação do Tratado de Cooperação Amazônica na organização do Tratado de Cooperação Amazônica, infraestrutura deveria ser uma das agendas, né, para promover a integração na região. E isso, de fato, não caminhou, não foi adiante. E, nesse momento, há a certa inércia do Brasil nesse sentido, porque o Brasil não dispõe das mesmas capacidades materiais que dispunham há alguns anos atrás, pelo menos algumas décadas atrás, né, para fornecer esses serviços. E há uma questão também de que não há uma continuidade de agenda de política externa nesse sentido. Não há uma formulação estratégica de política externa de longo período, né, para dizer, olha, as infraestruturas vão ser privilegiadas como uma estratégia de aproximação e de integração regional. Isso depende muito das agendas de governo, né? Então, geralmente, governos mais da centro-esquerda são mais propensos, né, a desenvolver as infraestruturas como agenda de política externa. Então, assim, durante os governos do PT, por exemplo, né, os primeiros 2 governos de Lula e até uma parte do governo Dilma, essa foi uma agenda muito forte. Houve, por exemplo, se pensou em construir uma usina binacional entre o Brasil e a Bolívia, no Rio Madeira, naquele mesmo contexto de construção das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Agora, recentemente, né, está se ventilando novamente essa possibilidade, foi ventilada essa possibilidade pelo ministro de Minas e Energia de se construir, voltou, né, à agenda de governo a possibilidade de construir essa usina binacional. Mas eu penso, né, que a grande dificuldade, respondendo objetivamente à pergunta, é que não existe uma agenda de promoção da infraestrutura como meio para a integração.
E, efetivamente, o Brasil deveria ser o país a levar esse projeto adiante, porque é o país com mais capacidade material na região. Então, na medida que não há uma formulação estratégica nesse sentido, as infraestruturas acabam não acontecendo e não desempenhando o papel que elas podem, especialmente em regiões onde há muita carência, né, e muita necessidade desse tipo de projeto ainda, como é o caso da Amazônia. Uhum. Mais uma pergunta. Além da China, que muito manifestamente tem recorrido a grandes projetos para projetar sua influência, projetos de infraestrutura, que outros países você destacaria como países que adotaram estratégias semelhantes ao do Brasil no uso de infraestrutura como instrumento diplomático? Bem, os Estados Unidos forneceram muitas estruturas para infraestrutura para a América Latina, né? Muitos em em alguns momentos mais que os outros. Por exemplo, no contexto do primeiro governo Vargas, a Companhia Siderúrgica Nacional foi financiada pelos Estados Unidos, né? Foi uma obra dos Estados Unidos. Outros projetos daquele momento também foram feitos pelos Estados Unidos, não só no Brasil, mas na América Latina de um modo geral, o Canadá também, naquele contexto. O que acontece, né, é que há uma mudança nesse sentido. Ao longo da história, né, e mais recentemente no século XXI, houve uma mudança muito grande no tabuleiro internacional com a ascensão da China, né? E há uma questão para que a China seja o grande fornecedor de infraestrutura nesse momento também, é que a China não se preocupa tanto com as questões ideológicas que envolvem as relações deles com seus parceiros comerciais, sabe? Então, se, por exemplo, em determinado, para os países ocidentais, para os Estados Unidos, por exemplo, o fornecimento de uma infraestrutura possivelmente passa também pelo tipo de relação política que os Estados Unidos mantêm com o país que demanda esse investimento em infraestrutura. A China não tem muito isso, né? A China está mais interessada em fornecer o serviço de infraestrutura, em fornecer o investimento e ter efetivamente os benefícios do investimento, e o caráter político ele não é o primeiro a ser considerado. Então, muito em função disso, a China é hoje o principal país que fornece serviços e financiamentos de infraestrutura nos países em desenvolvimento. Muito obrigada. Então, já estamos na nossa reta final, já estamos finalizando. Eu gostaria de agradecer muito a você, Wilton, por essa apresentação tão interessante, as suas respostas a questões que são realmente importantes, de maneira tão completa, com a sua grande atenção. E, antes de a gente encerrar, então, eu gostaria de passar a palavra mais uma vez a você. Muito obrigado, professora Norma. Foi um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente, né? Espero que a gente se encontre no IREL nas próximas ocasiões que estão por vir. E agradeço ao Centro de Estudos Globais pelo convite, né, à Revista Brasileira de Política Internacional, pelo espaço para publicação do meu artigo também, e me coloco à disposição para todas e todos que nos assistem, caso tenham interesse na minha pesquisa, em algum ponto específico, não hesitem em me contatar e nós poderemos levar essa conversa adiante. Muito obrigado. Muito obrigada.